Você consegue. Mordecai! Mordecai! Cara, se tem um personagem que é mais otário, arrombado e ultra beta, é o nosso Mordecai. E mano, eu não tô exagerando, porque ele simplesmente é o tipo de pessoa que a gente não deveria ser. A gente não deve ser nunca o Mordecai na nossa vida. Um cara inseguro, cheio de paranoia, que pensa demais e age de menos. E o pior de tudo é que ele nem percebe quanto mesmo ele se sabota, cara. Talvez você pode até tá rindo agora, né, meu irmão? Mas o problema é que Mordecai não é raro. Na verdade, ele é muito mais comum do que parece. Porque quantas vezes você já pensou tanto que no final não fez nada? Quantas vezes você criou um cenário perfeito na sua cabeça e na vida real ficou travado? Quantas vezes você teve uma chance simples e mesmo assim conseguiu complicar tudo? E um monte. Um exemplo perfeito que não devemos ser o Mordecai é no episódio Sim, Claro Sim, que semelha muita gente. Por causa de medo de receber um não e não tentar, sua vida desmorona completamente. E tudo que acontece com o Mordecai talvez simboliza você, meu parceiro. E se não mudar, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Mordecai no episódio. E é sério, é muito sério. Tudo começa praticamente quase normal com Mordecai dizendo que conseguiu ingresso para o filme Robô 2 e vai chamar a Margaret. Algo simples, sem inventar algo, mas o medo de errar, cara, é como se fosse um pesadelo pro Mordecai. Porque logo em seguida ele fica se automotivando no espelho. As ideias, meu irmão, o bicho tá doidão, paranoico. E quando ele vai fazer o pedido, acontece algo que desmorona e bota ele no fundo do poço. Ele vê a Margaret com esse cara laranja aí e já cria um monte de paranoia na sua cabeça. E a Margaret apenas diz sim, claro, com certeza sim. Parceiro, simplesmente Mordecai ao invés de ir lá e só perguntar: pô Margaret, por que você está sorrindo? Não gostei disso não, hein? Cara, ele prefere acreditar nos seus pensamentos do que tomar ação, por mais difícil que seja. Porque convenhamos, viver num pensamentos é uma das melhores coisas do mundo. Porque a gente não precisa agir, a gente não precisa ficar com medo. Só que o problema é que pode ser bom ou pode ser ruim às vezes. Mas na maioria dos casos vai ser ruim. E sempre vamos utilizar como primeira opção. Com essa decisão do Mordecai, ele entra numa bad muito profunda por algo que não existe. E é sinistro como a depressão, ela é fruto de algo irreal. Algo que você mesmo criou, sendo que não é verdadeiro, sendo que não é real. E cara, é muito louco pensar como a mente pode ajudar ou pode atrapalhar também. Claro, dependendo de como você usa ela. Se você usa pro bem, vai ter pensamentos bons, positivos. Agora, se você usa pro mal, vai acontecer o mesmo que aconteceu com o Mordecai, meu parceiro. Mas o pior ainda está por vir, cara, porque Rigby dá uma solução fácil de resolver essa bad insana do Mordecai, que é marcar um monte de encontro com garotas desconhecidas. O melhor remédio que muitos homens por aí usam, e parecia que essa ideia não ia dar certo. Até que dessas meninas que Mordecai se encontrou, uma faz ele ser feliz novamente, a CJ, ou melhor, a CJ. It's you. It's always you. Ele se diverte novamente e tudo está caminhando para esquecer da Margaret. Essa é a melhor anestesia para superar uma menina. Arranje outra e finalmente seja feliz. Claro, só que se não der certo, meu parceiro, o poço ainda vai ser mais fundo. E depois do seu maravilhoso encontro, ele dá de cara com a Margaret e já sente aquele desconforto, aquela sensação estranha depois de ter imaginado algo ruim dela, sendo que nem existia. Tudo isso por causa das suas paranoias bizarras, que causou muita insegurança. Esse cara é meio louco. E quando ela vai apresentar esse cara laranja, o Mordecai simplesmente sai vazado. Tipo, ele nem deixou ela falar quem ele é. Pelo fato que ele criou várias merdas na cabeça, com isso gerando muita insegurança e pra mim um certo trauma. Mas ele ter visto novamente a Margaret faz ele voltar de novo na deprê. E a única solução de Mordecai era evitar ela ao máximo. Porque se encontrar com a menina que você mesmo criou pensamentos irreais dela, faz você ter segurança, medo, uma sensação estranha, meu parceiro. E pra nutrir mais ainda a depressão, utilizamos música triste, isolamento, autocrítica e o próprio Mordecai faz isso. Logo em seguida o Benço aparece e dá uma lição simples mas eficaz para mudar totalmente a situação do Mordecai. Não tem o direito de ficar triste, nem teve coragem de se declarar a Margaret. Se deixar tudo como está, você irá se arrepender pro resto da vida. Cara, meu parceiro, essa é a lição mais importante do episódio, porque não podemos ficar triste e frustrado por algo que nem tentou. Na real, a gente fica triste e angustiado pelo fato que a gente nem tomou iniciativa, sendo pior que receber um simples não.
não. O que faz o cara se sentir um fracassado é perceber que no final do dia não cumpriu nada do que tinha falado. Essa é a pior sensação do mundo. Isso faz nutrir muita insegurança na pessoa. Ou seja, a lição do Benço, ela é muito importante e se refere a várias outras coisas, não só relacionado a garotas, cara. Ou seja, é muito mais profundo do que imagina. E a lição dele tá falando de decisão no seu dia a dia. Chegar no final do seu dia e perceber que não cumpriu nada do que tinha falado. Apenas cumpriu nos seus pensamentos, meu parceiro. Fazendo você se sentir completamente um bosta e não tem uma coisa pior do que se sentir um merda, meu irmão. Será que um dia eu vou vencer na vida? Então, com a lição do Benço, Mordecai faz o que devia ter feito há muito tempo. Toma uma ação. E quando ele vai se declarar para Margarete, ele descobre a verdade sobre o cara laranja. Eu tô querendo te dizer uma coisa há muito tempo. Espera só um segundinho, eu quero apresentar uma pessoa a vocês. Este é o meu primo John. Primo? Ele ganhou uma perna nova hoje. Mano, eu não sei mais o que falar do Mordecai. Sério, pra que passar por toda essa deprê e no final descobrir que era só primo dela? Mano, é muita bizarrice, é muita doidice do Mordecai. Aí novamente ele volta a ficar seguro, com a mente tranquila, em paz, e decide chamar a Margarete pra sair. E ela aceita. Mas bem na hora a CJ aparece e fica totalmente pistola por ter sido usada de segunda opção. E com razão também, né, cara? Eu não posso acreditar. Tá de brincadeira comigo. Tinha uma amizade bacana. Amizade bacana. Cara, o que tá fazendo? Só tá piorando. Fala a verdade pra ela. É legal, pisei na bola. Esqueci que te chamei pro cinema. Mas não é, falei que não tava afim de namorar, lembra? Pensei que estivesse começando a gostar de mim. Você é uma amiga sensacional. Posso não ser o cara que vai te fazer feliz. E sinto muito por isso. Mano, é muito sinistra a paranoia que Mordecai teve durante o episódio. Ele simplesmente preferiu viver no mundo de fantasias e, convenhamos, é mais prazeroso. Só que quando volta pro mundo real, as coisas ficam tudo mais difícil. É desconforto conversar com alguém, treinar, evoluir, enfim. Mas precisamos do desconforto, pois é ele que nos transforma completamente. E fica a reflexão desse episódio. A partir de hoje, o que você vai fazer, meu parceiro? Pensar pouco e agir mais, ou pensar muito e não fazer nada? Das duas coisas. Lembre-se que uma ação positiva sua no seu dia a dia já é uma vitória, já é um grande passo. Então, cara, não pense muito, apenas faça. É simples. Na real não é simples, né? Mas é uma decisão sua. Então, cara, eu recomendo você fazer o que você vai se sentir melhor depois. Então, apenas faça, meu parceiro.